Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar falando do livro do Basílio da Gama chamado O Uruguai. Só para a gente relembrar o que a gente tem de principal nesse livro. O Uruguai, gente, foi um livro então que o Basílio da Gama escreveu no formato de versos. Ele é dividido em 5 cantos. Primeiro canto a gente conhece então o comandante dessa missão, que é o comandante Andrade. E a missão dele, gente, é justamente fazer o quê? Retirar a tribo indígena que está no Rio Grande do Sul e mandá-los, então, para a região onde hoje nós conhecemos como Uruguai. Então essa é a missão dele. Só que aí a gente acaba descobrindo outras coisas no meio dessa história. Por exemplo, que os guerreiros indígenas Cacambo e Sapé, eles tentam enfrentar essas tribos mesmo sabendo que não tinha como. Por quê? Eles têm apenas arco e flecha, enquanto o pessoal lá de Portugal e da Espanha possuem vários outros instrumentos para que consigam então derrotá-los. Mas, gente, o Basílio da Gama ele enaltece então essa coragem dos indígenas. Cacambo, gente, ele acaba sendo morto, envenenado por um padre jesuíta. Lembrando, gente, que trazer essa figura maquiavélica de um padre jesuíta é justamente a função do Basílio da Gama. Justamente porque, gente, ele é secretário, então, do Marquês de Pombal, que é o ministro português que vai contra, então, os jesuítas. Também, gente, depois a gente descobre que esse padre, ele estava fazendo isso justamente porque ele queria, então, que seu suposto filho, Baldeta, casasse com Lindóia. Lindóia, não querendo essa situação, ela foge para a mata e acaba se deixando picar, então, por uma serpente. E assim ela acaba morrendo. E Cepé, seu irmão, acaba encontrando-a, então, dessa forma, morta. E a história, então, gente, é encerrada pelo Basílio da Gama, quando, então, nós temos a descrição de como tinha ficado tudo por lá. Então, vamos entender algumas apologias que nós temos dentro da obra. Primeira coisa, gente, é evidente que no texto épico, de Basílio da Gama, a analogia faz uma analogia ao governo, então, do Marquês de Pombal. Percebe-se, então, a louvação do europeu e do primeiro-ministro, porque ele tinha interesse em tal fato. Tal afirmação comprova-se mais claramente quando Lindóia, induzida por Tanajura, uma bruxa, tem a visão de Lisboa em chamas, referente ao terremoto de 1755, e logo após, vê lindos edifícios erguendo-se sob o poder do Marquês de Pombal, cena que compromete então o enredo. Ou seja, gente, o Basílio da Gama, ele tem intenções bem claras quando ele produz esse livro. Primeiramente, condenar os padres jesuítas. Depois, gente, enaltecer então Portugal e principalmente Marquês de Pombal. Tanto que, gente, essa bruxa que é descrita ali, a Tanajura, ela tem essa visão porque a Lindóia ela fica muito desesperada. Nossa, como que eu vou casar com um cara que não tem nada a ver com a minha origem e tudo mais? E aí, gente, ela pede ajuda então para Tanajura, que alguns da tribo têm ela como louca, tá? Só para vocês terem uma noção. E ela acaba fazendo o quê, gente? Ela vê então Portugal em chamas, porque depois a gente descobre que realmente houve um terremoto lá em Portugal. Só que daí, gente, o que o Basílio da Gama ele faz? Ele coloca então como salvador da pátria portuguesa, o Marquês de Pombal, conseguindo então reconstruir tudo. Então a gente percebe ainda que ele fazendo essa projeção que o Marquês de Pombal vai conseguir reconstruir tudo, a gente tem um pouco de comprometimento então da história, que até então a gente tinha várias coisas históricas, vários fatos, e depois isso vai entrando em xeque. Também, gente, observa-se ainda a apologia ao homem natural, representado pelas personagens indígenas Cacambo e Cepé, corroborando a teoria de Rousseau do bom selvagem. Percebe-se então que o grande alvo de Basílio é o jesuíta, inimigo do europeu e enganador dos indígenas. Como protegido de Pombal, sua obra não poderia fazer outra crítica,
pois foi o marquês o responsável pela expulsão dos indígenas e pelo consequente fim da influência deles na cultura portuguesa. Gente, lembram que lá no comecinho, quando nós estávamos estudando, né, as características gerais do arcadismo, eu comentei com vocês que essa teoria do Rousseau do bom selvagem, ela é algo bastante importante dentro do movimento arcadista. Justamente porque ele prega que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Justamente porque, gente, aqui no arcadismo, eles pregam essa coisa do natural, viver na natureza, o bucolismo, justamente porque se o homem ficar na natureza, eu não tenho essa corrupção. Lembrando, gente, corrupção não é somente no sentido financeiro, tá? Mas no sentido geral. Então, por exemplo, sentimentos ruins, essas coisas, então elas seriam eliminadas, segundo o movimento Arcade, se o homem vivesse na natureza. Então aqui os dois que são os bons selvagens são o cacambo e o cepé. Além disso, gente, a gente percebe então que o Basílio da Gama ele tem o objetivo de mostrar que o jesuíta ele não é bom. Justamente porque ele fala, primeira coisa, ele é o inimigo do europeu e ele está enganando o indígena. Por quê? Na visão do Basílio da Gama, eles estavam aqui ajudando esse indígena porque eles tinham interesses, não porque realmente eles eram bons, não porque realmente eles se preocupavam então com o indígena. Então a gente tem essa figura, né, dua que o Basílio da Gama traz então desse jesuíta. Também, gente, lembrando, né, sempre, isso é muito importante que vocês tenham sempre na mente, que ele era protegido do Marquês de Pombal, que expulsou então os indígenas de terras portuguesas. E, gente, justificativas da batalha por parte do Gomes Freire de Andrade e a resposta de Cacambo e Cepé representando os indígenas. Há equilíbrio entre duas ideologias, a do europeu conquistador e a do nativo. Lembram que eu falei que essa questão do equilíbrio é muito importante no arcadismo? Aqui, então, no Uruguai, o Basílio da Gama ele traz esse equilíbrio quando ele traz o discurso do dominador e do povo dominado. Então, para isso, gente, ele precisa então trazer na mesma proporção, para que haja o equilíbrio, então, entre as partes. Aqui, então, gente, nós temos um trecho do livro O Uruguai. O rei é vosso pai, quer-vos felizes. Sois livres, como eu sou, e sereis livres. Não sendo aqui, em qualquer outra parte, mas deveis entregar-nos estas terras. Ao bem público cede o bem privado. O sossego da Europa assim o pede. Assim o manda o rei. Vós sois rebeldes, não se obedeceis, mas os rebeldes, eu sei que não sois vós, são os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres, e se servem de vós como de escravos, e armados de orações vos põem no campo. Ou seja, gente, nesse trecho aqui, ele está realmente colocando assim, indígenas, vocês estão agindo dessa forma porque vocês estão sendo influenciados por esses padres jesuítas. E esses padres jesuítas, eles não são uma boa influência para vocês. Parece discurso de mãe, né? Quando não gosta de alguém que você anda. Então é basicamente isso, gente, que o Basílio da Gama ele traz aqui. Então o discurso do comandante Andrade é justamente esse. Vocês não são desse jeito. Vocês são a representação do bom selvagem. Esse padre jesuíta que traz então essa questão da cidade, ele está transformando vocês em coisas ruins. Então esse conhecimento social de vocês que torna vocês pessoas ruins, rebeldes. Aí continua. Se o rei de Espanha ao teu rei quer dar terras com mão larga, que lhe dê Buenos Aires e Corrientes, e outras, que tem por estes vastos climas. Porém, não pode dar-lhes os nossos povos. Gentes de Europa nunca vos trouxeram. O mar e o vento a nós. Não debalde, estendeu entre nós a natureza. Todo esse plano, espaço imenso de águas.
Basicamente ele está falando o quê? Ó, nós somos portugueses e nós não queremos vocês aqui. Agora, se o rei da Espanha quiser vocês, vão para as terras lá dos espanhóis. A gente não tem nada a ver com isso. E daí, gente, nós temos que estas terras que pisas, o céu livres, deu aos nossos avós, nós também livres, a recebermos dos antepassados, livres hão de herdar os nossos filhos. Desconhecemos, detestamos julgo, que não seja o do céu. Por mão dos padres, as frechas partirão nossas contendas, dentro de pouco tempo, e o vosso mundo. Se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós, se defendermos tu a injustiça e nós o Deus e a pátria. Então aqui, gente, basicamente o indígena está falando o quê? Gente, nós estamos aqui porque aqui foi a terra dos nossos avós. Deus nos deu esse espaço. Então, por isso que nós devemos nos manter aqui. Se vocês querem fazer qualquer outra coisa, tudo bem, mas a gente quer continuar aqui. Então, gente, o indígena, né, ele se destaca pela primeira vez, então, em nossa literatura de forma relevante. Por mais artificialidade que seja construídas essas personagens, tal criação simbolizou o ponto de partida do indianismo que se desenvolveu na literatura romântica. Ou seja, gente, alguns teóricos colocam então o Uruguai como um livro de transição. Ou seja, um livro que ele é Arcade, porém ele já está antecipando características do próximo movimento literário, que é o romantismo. Principal aqui, gente, é a questão de ter a presença do indígena. Por quê? Vocês lembram lá que o romantismo ele é dividido em 3 gerações. E a primeira geração aqui no Brasil, nós chamamos ela de indianista. Justamente porque nós temos a figura do índio sendo explorada. Então, essa característica que coloca, então, o Uruguai como adiantando, então, características do romantismo. Bom, gente, falamos, então, mais um pouquinho desse livro, né, o Uruguai, do Basílio da Gama. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.